Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Jaque Trevisan e estou aqui hoje para partilhar uma palavra de poder que vai edificar a sua vida. Ouça até o final porque você não será o mesmo depois desta palavra. O Senhor nos dá algumas ferramentas para nós lutarmos e adentrarmos ao mundo espiritual. Você sabe quais são essas ferramentas? Porque, meus irmãos, nós não podemos estar aqui guerreando com ferramentas da carne. Nós somos do Espírito. Nós, claro, vivemos na condição humana, onde a carne também é a realidade de todos nós, mas nós somos do mundo espiritual. E este Espírito precisa ser alimentado, fortalecido, e é neste mundo espiritual que nós combatemos na fé. No livro de Efésios 6, São Paulo, ele vai nos dar uma palavra no versículo 10. A palavra é a seguinte: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na sua força e no seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra a sangue e nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Eu vou dar uma pausa aqui e dizer para você o seguinte: o Senhor pede para nos fortalecermos nele. Nós não podemos buscar fortaleza, alimento em outras coisas. Meus irmãos, onde está o seu coração? Onde você tem buscado? Qual é a sua fonte? São nas músicas? É na arte, é na sua escola, nos seus amigos, nas companhias. E isso tem alimentado, fortalecido e colocado você de pé? Eu digo para você que talvez a sua fonte esteja errada, porque onde nós realmente conseguimos permanecer de pé é quando buscamos na fonte de Cristo. Ele é o Senhor que nos fortalece para nós estarmos revestidos desta armadura para combater no mundo espiritual. Eu vou continuar a leitura. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com que podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, olha só aqui as ferramentas que o Senhor está nos dando. Em primeiro lugar, cingir os rins com a verdade. Então, meu irmão, não pode haver mentira na sua vida. O seu testemunho não pode ser enganoso. Falar uma coisa e viver outra. Você precisa ser íntegro, honesto com aquilo que você se compromete diante de Deus. Coloca por terra toda mentira, toda calúnia, toda fofoca, toda ilusão. Tudo que é falso, não se apoie em nada falso, não se apoie na mentira, mas cinja os seus rins com a verdade. Revesti-vos da couraça da justiça. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir o certo e o errado. Somos ali corda bamba diante do que é vontade de Deus e o que não é, diante do que é pecado e o que é a santidade. Mas o Espírito Santo nos dá a luz. Clame ao Espírito Santo para que você exerça a justiça em relação a si, em relação aos outros, em relação aos trabalhos que você exerce. Seja justo. Eu abro um adendo aqui a respeito da acepção de pessoas. Quanto nós damos mais valor ao que as celebridades falam, ao que pessoas importantes falam, e não damos a atenção, não damos o amor às pessoas que não têm status, não têm posição, não têm cargo. Nós sempre damos mais honrarias para aquelas pessoas que têm alguma coisa que nos interessa. Fazemos esta acepção de pessoas e isso é exercer a injustiça também. Vamos buscar de Deus, sermos justos com os nossos irmãos. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Meu irmão, o Senhor aqui neste trecho, ele fala para que nós, Paulo recomenda a Éfeso, a esta cidade, para que os irmãos se comprometam com o evangelho da paz. Ou seja, eu não posso ser simplesmente aquela pessoa que recebe a bênção, que vai uma vez ou outra na missa, né? Quando lembra de Deus, então se coloca ali diante dele. Não,
Mais do que isso, nós precisamos nos colocar a serviço do outro. Assim como nós recebemos de graça, agora de graça nós oferecermos. Nós somos servos, nós somos chamados a ser missionários, a sermos testemunhas vivas. Então, meu irmão, mais comprometimento com Deus, né? Seja da forma que você puder estar a serviço, ser usado, através da palavra, da arte, através da acolhida, através do conselho, através dos seus dotes manuais, qualquer que seja o seu dom, coloque-se a serviço do Evangelho da Paz. Porque se você não se colocar, meu irmão, você não estará colocando à disposição do outro aquilo que Deus está te dando. E não há partilha, e não há desenvolvimento, né? Porque a gente só consegue evoluir, crescer, quando a gente se coloca a serviço do próximo. Empunhar o escudo da fé. O que é a fé? A fé nos defende, é o nosso escudo. Quando falarem algo por aí, fake news, quando disserem isso ou aquilo, você não cai. Você está, olha, defeso, defendido, porque o seu escudo é a fé. Você sabe onde você colocou a sua confiança. E esse escudo vai extinguir os dardos inflamados do maligno. Por fim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A salvação, meu irmão, quando você assume a salvação, coloca o capacete da salvação, esta imagem representativa na cabeça, o capacete, você também coloca dentro de si a cruz, porque é a cruz a marca da nossa salvação. Foi através da cruz que nós fomos salvos. Por isso, receba não uma fé de glórias e vitórias e curas. Claro, desfrutamos de tudo isso, mas antes passamos também pela cruz. Não extinga a cruz da sua caminhada. Faz parte da vida sofrer. É normal nós enfrentarmos a nossa peleja, as nossas provações, porque é isso que nos faz crescer. Quando as coisas vão bem, nós nos acomodamos naquilo que somos. Quando vão mal, nós buscamos mais a Deus, nós mudamos de posição, nos reposicionamos, tentamos lutar. E é aí onde crescemos. Por isso, tome este capacete da salvação com o testemunho da cruz também para a sua vida. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A palavra de Deus é Cristo. A palavra é Cristo. Por isso, Ele é a nossa espada. A sua palavra é a nossa espada. Meus irmãos, se nós pudermos, a partir de hoje, colocar essas ferramentas a serviço, nós estaremos espertos e atuantes não somente no mundo natural, neste mundo que nós estamos aqui, mas também no mundo que nós desconhecemos, que é o mundo espiritual. Nós precisamos adentrar este mundo com estas armas: a verdade, a justiça, o comprometimento com o Evangelho, o escudo da fé, a salvação, a couraça da justiça e a palavra de Deus. Se você se revestir, você não dará brechas e você vai adentrar ao mundo espiritual, não só para combater, para que a sua vida não seja afrontada pelo maligno, para que você não receba despreparadamente as coisas ruins na sua vida, né? Mas você vai estar revestido, você vai estar preparado, você vai saber superar e muitas outras coisas nem vão acontecer, porque no mundo espiritual o Senhor já vai neutralizar a ação do mal da sua vida. Não só para isso, mas também para que você alcance graças da parte do Senhor. Ele tem graças para derramar na sua vida, mas você precisa também estar neste mundo espiritual para falar com o Senhor. A nossa oração é a senha para adentrarmos o mundo espiritual. Então reze, peça a Deus, lute com essas armas, adentre o mundo espiritual, anule a força do mal, alcance as graças da parte do Senhor para você. Está aqui a fórmula, Efésios 6:10. Então, com toda oração e súplica, orai em espírito, vigiai com perseverança, lute no mundo espiritual e a vitória virá para as tuas mãos. Nós já temos a receita, meu irmão, agora é abraçar, colocar essa couraça e irmos para o abraço, porque Deus tem maravilhas reservadas para a sua vida, maravilhas reservadas para o seu futuro, para o seu presente, para a sua família, para o seu trabalho. Toma posse dessas graças hoje, abraça essa fé que o Senhor está colocando sobre você
E eu tenho certeza que você vai alcançar maravilhas da parte do Senhor. Um grande abraço, leia essa palavra aí na sua Bíblia, viu? Aprofunde, mergulhe e a gente se encontra aqui na próxima partilha da palavra de Deus. Dá um like, partilha esse evangelho, essa palavra também com os seus irmãos. Vai partilhando com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!